paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já estamos na terceira parte, que vai até o capítulo 48, e deste pedaço nós já estamos no penúltimo espaço, que vai até o capítulo 47, que fala da restauração. Hoje, então, nós vamos falar a partir do capítulo 44, verso 24, e esta primeira etapa tem uma profecia fantástica e maravilhosa. Esta profecia aqui apresenta alguém que é Ciro, Mas antes de falar de Ciro, Deus se apresenta como o Senhor e Redentor de Israel, como um criador do povo de Israel, como um criador não só do povo, mas de tudo que existe, de toda a natureza, de todos os povos e dentre os povos do povo que é seu, o povo de Israel. É ele que dirige a história através dos seus planos. Ele traça os planos e ele vai realizando os planos de acordo com a sua soberana, perfeita vontade. Os gentios, eles acham que conhecem das coisas todas, eles acham que têm as suas predições, principalmente os babilônios. E depois nós vamos ver que também os romanos têm esse tipo de proceder. Mas os babilônios é que inauguraram isso, eles tinham esse costume. Eles usavam das coisas da natureza para tentar saber o que ia acontecer. Então eles matavam animais, abriam animais, olhavam o fígado dos animais e diziam, bom, vai acontecer isso, 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 por causa do fígado do animal que ele abriu. Ah, eles olhavam os pássaros e tal pássaro voava para cá, tal pássaro voava para lá, o voo dos pássaros, direção, altura, etc. E pelo voo dos pássaros eles diziam, bom, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas isso tudo é falsidade, diz o Senhor. Tudo isso é ridículo. Tudo isso é loucura. Eles estão como que enlouquecidos. Por quê? Porque todo o futuro está nas mãos do Senhor. E quem sabe o que vai acontecer é o Senhor. Mas ele dá aos seus servos as profecias. Ele dá aos seus servos as palavras que ainda vão acontecer para que ele seja reconhecido como o que dirige a história, como o que orienta a história. Então, ele faz com que aquelas palavras que foram dadas aos seus profetas, foram dadas aos seus servos, sejam cumpridas. E esta certeza que nós temos de tudo que foi dito pelo Senhor será cumprido, exatamente porque é Ele quem determina todas as coisas. Jerusalém seria reconstruída novamente, seria habitada novamente, e ele restauraria as suas ruínas. O próprio Deus faria isso. E a profecia fala claramente, explicitamente, ela cita uma pessoa, um nome que é o nome de um dos grandes guerreiros, dos grandes conquistadores do mundo antigo. Ele aponta para Ciro. Ciro é o pastor nomeado pelo Senhor para governar as nações. E ele vai ser o escolhido, nomeado e preparado para realizar tudo o que Deus quer que se faça.
Ciro é chamado de Koresh em hebraico. Koresh, Ciro, ou Crush em persa. O nome Ciro é em grego. Então, Ciro, palavra grega do nome Crush em persa ou Koresh hebraico, que quer dizer cachorro, porque ele era menosprezado, ele era humilhado por conta da sua origem humilde, da sua origem que foi, na verdade, ele era filho de uma relação proibida entre uma princesa e um soldado. E ele foi abandonado para morrer. E ele foi criado por uma cadela, por uma cachorra. Daí o nome Crush. E ele, ao crescer, ele entra num bando, num conjunto de pessoas violentas, guerreiras, e aí ele se faz, né, com a sua potencialidade, com a mão do Senhor o guiando, ele se faz imperador de um vasto império. Ciro conquista a Babilônia, Ciro liberta Israel e ordena a reconstrução da cidade e do templo de Jerusalém. Isso, amado, pode ver no livro de Esdras. Nós temos um vídeo, ou vídeos, que fala do livro de Esdras e que fala do livro de Neemias. Então, o amado pode resgatar esses vídeos, pode observar lá, nós contamos esta história lá nestes vídeos. Ciro é um ungido de Deus, nomeado, equipado, preparado. Deus deu todas as condições para Ciro. Ele pega Ciro pela mão direita e o guia pelo caminho da vitória. O Senhor, ele subjuga, ele destrói todas as nações diante de Ciro. Todas as portas são abertas para que Ciro entre, domine, conquiste. Deus quebra a porta de bronze. Deus despedaça as trancas de ferro. Deus prepara todo o domínio para Ciro, exatamente porque ele sabe, e ele colocou no coração de Ciro, que é ele que vai fazer tornar o seu povo do exílio, fazer tornar o seu povo para a reconstrução de Jerusalém e reconstrução principalmente do templo. Só lembrando o seguinte, esta profecia foi feita 150 anos antes dos acontecimentos. E ele fala textualmente o nome de Ciro. O Senhor dá a Ciro todos os tesouros escondidos. Para quê? Para que todos saibam que é o Senhor Deus de Israel quem o chama. Foi Deus que chamou Ciro. Foi Deus que subjugou tudo. Para que ele prove que Deus é o único e poderoso Deus. E por amor de Israel, ele deu a Ciro o poder suficiente para libertar Israel. O objetivo é que todos reconheçam que foi o Senhor que determinou tudo isso, que não há outro Deus. O propósito aqui é desvendar a grandeza, a majestade, o poder de Deus diante de todas as nações. A profecia termina aqui com um cântico de celebração, porque o profeta já vê, ele vê com os olhos proféticos, ele vê a restauração, a salvação, a libertação, a redenção. E que isso é feito por Deus. E, portanto, ele começa já a louvar, a celebrar a salvação de Israel, porque ele já está enxergando isso acontecer.
Quando isso acontecer, ele não estará mais vivo, mas então ele celebra naquele momento, no momento da revelação, porque ele crê que se Deus revelou, é porque Deus vai fazer. Amém, amado? Presta atenção nisso. Se Deus revelou, é porque Deus vai fazer. Então ele já pode celebrar. E ele chama céus, ele chama as nuvens, ele chama todo mundo para se juntar a essa celebração. E os céus e as nuvens, mais ainda, são instruídos a chover justiça sobre a terra. Agora se faz um ai. Ai é uma lamentação de julgamento. É um julgamento que vai acontecer. Este ai é dirigida àquela pessoa que é insignificante e que ela se acha no direito de discutir com Deus, que é o seu Criador. E ele faz uma analogia aqui. Discutir com Deus é a mesma coisa que um oleiro, né, está fazendo o vaso e o vaso ficar discutindo com ele. Discutir com Deus é um absurdo. É como se o barro discutisse, reclamasse do oleiro, porque ele estava fazendo o vaso desse jeito e não daquele outro jeito. Então, se nós estamos nas mãos do Senhor e se tudo acontece pelo seu soberano poder, não há o que discutir com Deus, porque Ele conhece todas as coisas. É como uma obra que não tem alça. É uma obra onde não tem onde pegar, é uma obra sem alça. A obra é Ele mesmo. É uma declaração de absoluta soberania de Deus em relação com o homem. Então, Deus é soberano, Deus é poderoso. Então, Deus, sendo soberano e poderoso, ele faz de acordo com a sua soberana, perfeita vontade. O ai é pronunciado contra esta violação da soberania de Deus. É como se um filho questionasse o pai: por que você me deu a luz? Por que você me fez nascer? O homem é um presunçoso, é presunção quando o homem questiona Deus, questiona os seus objetivos, questiona os seus métodos. Nós não ditamos ordens, nós não criticamos Deus, porque Deus faz conforme lhe aprouver. Então, cuidado quando você fala, cuidado quando você reclama, cuidado quando você quer ensinar como são as coisas de Deus. Deus levanta Ciro. Deus levanta Ciro para cumprir os seus planos. Ele levanta quem ele quiser. Ele poderia ter levantado alguém de Israel? Poderia, mas não é esse o objetivo. O povo tinha que ser punido, o povo estava em julgamento. Então ele levanta uma outra pessoa, ele levanta quem ele quiser para fazer a obra dele. E é Ciro que liberta o povo, em troca de nada, porque ninguém pagou nenhum suborno, ninguém pagou nenhum valor para a libertação, ninguém pagou nada. Ciro fez porque Ciro foi mandado por Deus para fazer, e Ciro cumpriu a ordem de Deus. O Senhor, o Santo de Israel, exige que sua soberania seja honrada. Por isso este ai, esta lamentação de julgamento. Ele, e somente ele, foi quem levantou Ciro. E ele, e somente ele, fará com que Ciro prospere. Amado, se Deus não tem alguém do seu povo para fazer as coisas, para libertar o seu povo, Deus usa qualquer pessoa para me libertar, para me salvar, para me fazer prosperar. Ele faz isso comigo,
assim como Ele faz isso com você, assim como Ele fez isso com o seu povo. Amém, amados. Deus abençoe.